Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos ao nosso capítulo de encerramento do curso, 15º capítulo. Bem-vindos ao capítulo final do curso e do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Ao todo, nós mostramos aqui 14 histórias, divididas em 14 capítulos, né? E a autora dissecou uma sabedoria ali que estava, assim, repleta de metáforas, de alegorias, de insights poéticos, né? Tudo com a intenção de movimentar o subconsciente das leitoras, né? De quem estava lendo o livro. E nos convidando assim a uma viagem interna, nos subterrâneos da nossa psique, né? E cada história tinha um enredo próprio. No entanto, existe assim no livro inteiro um fio condutor, né, que perpassa a obra inteira, e a atmosfera é uma atmosfera assim clara de empoderamento psíquico feminino, né? Resumir as 14 histórias aqui, eu acho que seria difícil, mesmo porque a gente já fez um capítulo para cada história, mas eu gostaria, assim, de identificar os traços mais significativos do livro, agora aqui nesse encerramento, por assim dizer, né? E como nós sentimos na pele, né? É, nós estamos inseridos assim numa cultura onde a mulher moderna ela tem funções intermináveis, né? E funções que são cumulativas. E isso acaba gerando sintomas como depressão, medo, angústia, fragilidade, bloqueios, falta de criatividade, sentimento vazio. E segundo a autora, né, as mulheres se transformaram hoje em dia em animais domésticos, né, distanciados da nossa natureza instintiva, da nossa natureza profunda, que ela chama de self selvagem, né? Ela até fala em um momento, né, que quanto mais a gente se distancia, eu não lembro exatamente qual é a história, mas vocês vão voltar e vão assistir, né, que quanto mais a gente se distancia da nossa natureza selvagem, nós temos a tendência a ter sonhos violentos, né, com alguém assaltando a nossa casa, né, sonhos com alguém te agarrando, isso, ou toda vez que você está distanciado da sua natureza selvagem, ou quando você não está fazendo aquilo que você deveria fazer, ou aquilo que você gostaria de fazer, né? Às vezes você é uma ótima poetisa, mas está trabalhando num banco. Às vezes você gosta de atender, de ajudar pessoas, né? Quer ser uma terapeuta, mas está num emprego que não tem nada a ver com o que você gostaria de fazer da vida, né? E aí toda vez que a gente vai se negligenciando, né? Falando sim para o ambiente, não para a gente, vai acontecendo isso que a Flávia citou, né? De você começar a se esvair, né? Parece que vai perdendo brilho nos olhos. E ela fala muito isso no livro, né? Quando a gente se distancia da nossa natureza selvagem. E às vezes a gente se distancia por uma ideia que o social quer isso da gente, né? Que os nossos pais esperam isso, que o parceiro espera, né? Que o tempo todo você tem que ser bem-sucedido, você tem que ganhar muito, tem que estudar muito, tem que estar sempre produzindo, produzindo, produzindo. E isso cada vez vai te desconectando mais do que realmente o que você quer fazer, né? O problema não está em produzir, o problema está em fazer, fazer, fazer e não refletir sobre as próprias ações. E não refletir sobre os próprios instintos e as próprias vontades, né? E ela chama as mulheres que estão conectadas com essa identidade perdida de La Loba, né? La que sabe. E é a loba que nos habita, né? Que são as mulheres que se lançaram ao autoconhecimento, que se lançaram nessa viagem de busca interior, né? Que conseguiram iluminar os aspectos sombrios da psique, que retomaram as atividades artísticas, a imaginação. É uma retomada à liberdade interior, né? E ela usa muito o termo selvagem na obra, né? Mas o termo selvagem, a mulher selvagem, esse termo selvagem não tem aqui a conotação original, né? Não é um termo pejorativo. Selvagem é a mulher que observa os ciclos naturais, né? A mulher que está em harmonia com a natureza, que está em harmonia com as raízes primitivas e evolutivas da nossa espécie,
né? E o resgate dessa essência natural é o que faz a mulher livre, dona de si, né? E essa que é a missão, né? No final da leitura, é essa a nossa missão, né? De nos sentirmos assim impelidas, né? A honrar o nosso feminino genuíno, né? Que está ali gritando por atenção. E eu A acho mulher que selvagem seria aquela que está conectada com seu instinto, né? Porque eu também não vejo nesse sentido negativo, né, de ser selvagem, lá, parecendo que você não tem a parte cognitiva preservada, né, que você age sem pensar, que você é agressiva, não nesse sentido assim pejorativo, né, mas mais no sentido de alguém que está conectada com seus próprios instintos, que não vai agir pela pressão do meio, né, mas vai escolher o como agir, qual a melhor forma de agir. E o livro ele ressalta o tempo todo o poder das histórias, o poder dos contos de fada, das fábulas, né? E os contos eles são capazes de nos manter conectadas ao nosso subconsciente, a essa vida psíquica, a crença, aquilo que vai sendo passado de geração para geração, né? E nesse contexto ela usa bastante o termo arquétipo, né? Isso aparece várias vezes ao longo do texto, né? E os arquétipos são imagens que estão sendo transmitidas junto com essa história, né? Então, a autora ela gostaria que a gente reconhecesse que os contos femininos eles se transformaram em histórias instrutivas, né? Que nos dão conhecimento sobre sexo, sobre amor, sobre parto, sobre a vida da mulher, né? Sobre padrões comportamentais e padrões sociais, né? E a proposta dela ao longo do livro foi assim utilizar os arquétipos para que nós possamos nos reconectar à alma da mulher selvagem, né? Por meio dessas histórias, onde a protagonista é a heroína de si mesma e ela está ali vivenciando processos que envolvem iniciação, superação de problemas, desenvolvimento de uma força interior que estava esquecida ou que estava desconhecida, mas são coisas que instintivamente habitam todas as mulheres. E não é à toa, assim, que todas as pessoas, né, que leem, a gente fala mais especificamente para mulheres, até porque o tema do livro, né, o título do livro é Mulheres que Correm com os Lobos, mas, assim, todas as pessoas que leem o livro têm essa identificação, né? Eu até recebi várias mensagens de homens que leram o livro e se identificam com a história, porque todos os personagens fazem parte da nossa psique. Então, tem várias experiências, várias histórias, relatos que estão no livro, que você não vivenciou o relato, né? Você não vivencia aquela história, porque elas são fantasiosas, mas a ideia da história encaixa com o que a gente vive, né? A ideia da história encaixa com o que é importante para você trabalhar. Igual a Flávia disse, né? Traz muito essa ideia de protagonismo, de escolher, né? Tem até uma história do banquete, né? Não é porque tudo está ali à disposição que você tem que se servir de tudo, né? Você pode pegar e escolher, né? Nesse momento eu quero usufruir disso do banquete, eu não quero, né? Então, tanto que às vezes a gente fica desconectado. Eu acho que a ideia principal do livro, você pode ver em todas as histórias tem isso, né? Quando a pessoa se desconecta da natureza selvagem, o tanto que ela começa a vivenciar vários problemas. E no final, né, ela vai fazendo essa jornada do herói, né? Ela vai voltando para casa, que é a nossa casa interior, que é o autoconhecimento, a gente perceber até quais são as nossas limitações, os nossos problemas, os pontos que a gente tem que trabalhar, né? Quando você está à luz da sua sombra e faz essa jornada de voltar para casa, o tanto que você volta muito mais fortalecida. E vale a pena a gente lembrar que essa jornada ela não é uma coisa fácil, né? Esse tempo que a gente fica no deserto, né? Que fica no meio da floresta, que fica lambendo as próprias feridas, esse é um tempo doloroso, mas é o tempo da resiliência, é o tempo que nos faz criar e desenvolver habilidades. Então, assim, todo mundo que está passando por um período mais difícil, que está passando por um período mais problemático, lembra que esse período também pode te possibilitar aprender
o que até então você não tinha aprendido, né? A te fortalecer o que até então não estava fortalecido na sua personalidade. E essa que é a ideia do reconectar a natureza selvagem, né? É de ser mais instintiva, de ver os pontos que você tem que trabalhar, de dar luz à sua sombra, e não ficar o tempo todo no externo, culpando o outro pelos nossos problemas, né? Mas te fortalecer para ter autonomia para resolver. Eu entendo que as experiências, as situações, às vezes vão nos distanciando de quem a gente é, e quando você sai da floresta e você volta para casa, que acontece esse período de crescimento, assim, né, de amadurecimento, que aí você reconhece o tanto que aquela floresta, aquele deserto foi importante para a sua jornada, porque você volta com o conhecimento, né? Você volta tendo mais propriedade assim, para falar, tendo mais propriedade para se expressar, tendo mais autonomia, tendo mais segurança. Você volta diferente, né? Você volta literalmente uma pessoa transformada. Por isso que esses períodos mais difíceis, né? Esses desertos que a gente passa na vida, as florestas escuras, eles são tão importantes, né? Não é para a gente fugir deles, pelo contrário, é para a gente ter o suporte, né? Ter a terapia, ter um suporte psicológico, ter as nossas famílias, amigos, que tem esse suporte, mas que você vive esse período, porque é esse período que te propicia o crescimento, esse período que te propicia o amadurecimento. E esse período pode ser uma faculdade, pode ser um término de um casamento, pode ser um começo de um casamento, pode ser uma viagem, né? Mudar de país, mudar de cidade. Não necessariamente são coisas ruins esse período, né? Mas são períodos que nos fazem amadurecer, que nos fazem crescer e desenvolver, que nada mais é do que sair da nossa zona de conforto. E assim, ao longo do livro, ao longo do curso, né, nós fizemos com frequência assim uma leitura metafórica, uma leitura intrapsíquica, né, dos contos, né? E com certeza esse tipo de interpretação, esse tipo de leitura é muito rica, porque é uma interpretação que deposita na psique da mulher o poder de transformar a sua própria realidade, né? Mas eu gostaria de ressaltar que todas as histórias elas também podem ter uma leitura assim mais objetiva dos fatos, já que frequentemente nas nossas vidas nós estamos diante de agressores, né? Agressores físicos, agressores emocionais, manipuladores, opressores externos, né? Que a gente precisa reconhecer, vencer e superar, né? Existem realmente muitos barba azul que estão soltos por aí, né? Que querem, que chegam na mulher, né? E querem oferecer assim uma proteção, um conforto, uma segurança material, né? Mas a gente não pode esquecer, existe o ônus e existe o bônus, né? Tem todo bônus, vai ter o ônus, né? Então, assim, eles nos oferecem conforto e segurança material, mas há ali uma troca que é exigida, né? E ainda que essa troca seja sutil, né? Geralmente o que está sendo pedido em troca é a resignação, é o controle emocional da mulher, é o encolhimento da mulher. Sempre tem um preço, né? E isso, assim, não necessariamente é uma coisa ruim, se a gente for parar para pensar. Tudo tem um preço, né? Você acorda de manhã todo dia e vai trabalhar porque você está esperando receber o seu salário, porque você está esperando uma promoção, né? Então, assim, no que você trabalha em si, se melhora e olha para a sua sombra e melhora os seus problemas, automaticamente, quando você vai para um relacionamento, você vai para um relacionamento mais saudável, você propicia, né? Para a pessoa também ter um relacionamento com alguém mais maduro. Então, isso não necessariamente é uma coisa negativa ou ruim, né? Eu acho que o grande problema é a gente pegar e não ter clareza de qual é o meu bônus e qual é o meu ônus. Então, assim, se o outro está me oferecendo, olha, eu te dou tudo que você quiser, contanto que você abra mão da sua carreira, você abra mão dos seus sonhos, se eu tiver clareza e consciência e falar assim, não, beleza, é isso que eu quero, não vejo problema nenhum. Agora, o que não dá para a gente topar uma coisa e falar assim, ah, o outro me enganou, o outro mentiu para mim. Porque o tempo todo, às vezes, a pessoa está te falando o que ela quer, né? Ela está te dando sinais claros, muitas das vezes está falando mesmo, concretamente, né? E a gente que fica se iludindo, pensando assim, ah, ele vai mudar de ideia, ah, ele vai trabalhar isso, ah,
com o tempo, né, com o meu jeitinho, com o tempo e o meu jeito, eu vou transformar esse problema. E às vezes pode acontecer de transformar? Pode, mas a grande maioria das vezes não acontece. Então, eu acho que o que a gente tem que ter clareza, assim, olha, o que que eu estou dando e o que que eu estou recebendo. E toda vez que a gente fica nessa sensação assim de perda, é porque você está dando muito mais do que você está recebendo. Então, o tempo todo você tem que ir reavaliando esses contratos, né, esses combinados. Eu acho que não tem problema nenhum a gente fazer combinados, não tem problema nenhum a gente entender o que que eu estou dando, porque toda relação é via de mão dupla, então eu tenho que dar alguma coisa também, né? Às vezes é meu tempo, é carinho, é afeto, é desejo de estar com o outro. Eu tenho que dar alguma coisa, mas eu também tenho que receber na mesma proporção. Entender que a dependência emocional, ela sempre tem esse ciclo, né? Sempre tem esse vínculo. E você só é dependente emocionalmente porque não está fortalecida, porque não está trabalhando no autoconhecimento, não está trabalhando em se fortalecer, né? Em ter independência financeira, ter independência emocional, em se valorizar, em ser dona da sua vida, né? Literalmente, assim, de definir o que você quer, o que você não quer fazer. E é muito comum a gente perguntar a várias mulheres assim, o que você gosta de comer, né? Onde você quer ir passear. E a mulher fala assim: ah, não, decide você, escolhe você. Isso é um sinal de dependência emocional, né? Isso é um sinal de colocar algo tão precioso que é a sua vida na mão do outro. Então, não é um processo fácil, mas é passar a escolher, né? A passar a falar assim: eu quero isso, eu quero construir isso, eu quero comer tal coisa, eu quero fazer tal coisa com o meu tempo, eu quero ter esse tipo de relacionamento. E uma pessoa que tem voz e tem desejo concreto, né? Que tem clareza do que quer, é mais difícil cair nesse lugar de vítima e ter esse abusador, tá vendo? Então, a gente precisa entender que a dinâmica da codependência, né? Da dependência emocional, ela só funciona porque nós temos uma parte nossa que está propícia, né? Uma parte dependente. E nós, mulheres, infelizmente, isso é muito comum de ter pela nossa criação, pela nossa estrutura familiar, né? É muito recente esse movimento da mulher de independência, de ir para o mercado de trabalho, de poder opinar, de pagar a conta, de ir para a universidade. Então, isso é bem recente, né? Mesmo que agora pareça que seja algo normal, mas na geração das nossas mães, das nossas avós, às vezes isso não era tão normal. Então, é importante a gente também se apropriar desse movimento. É importante frisar, né, que o resgate dessa mulher selvagem, o resgate da nossa essência e a construção de um novo self não significa que a gente está se transformando numa mulher diferente daquela que nós somos. Né? Muito pelo contrário, isso significa que a gente está se permitindo se transformar na mulher que nós realmente somos, né? Aquela mulher que estava escondida, morta em vida, né? Ou que teve partes importantes mutiladas ao longo de sua trajetória, né? Trata-se de reconhecer que a submissão que há para consigo própria para muito além da submissão que há para com o mundo, né? E muitas vezes é assim indignador, estarrecedor perceber como que a mulher intelectualizada e com boa capacidade de raciocínio, mulheres educadas, né, que tiveram uma educação boa, uma percepção de vida, como que essas mulheres são submetidas à cultura predominante, né? Ao ego, às crenças limitantes, né? Tanto dela mesma como dos outros, né? E elas acabam se deixando levar, né? Seja assim por lapsos de autoconhecimento ou de autoconsciência, né? Elas acabam se afastando cada vez mais de suas potencialidades naturais, dos seus desejos, dos seus instintos, dos seus sentimentos viscerais, né? E a Clarice escreveu, né? Vida escassa, alma deserta, né? E eu acho que é isso mesmo, né? Eu acho que a gente sempre tem que ficar fazendo essa dobradinha. Tem os aspectos da nossa personalidade, os aspectos individuais e também tem os aspectos sociais. Essa insegurança no feminino, nós vamos ver isso com muita frequência. Isso é reforçado pelo social, mas isso também às vezes é cultivado no pessoal. Então, por isso que é tão importante a gente não ver na terapia, né, no processo terapêutico, você não vê a pessoa separada do meio.
Tem meios que propiciam a mulher a ter mais segurança pessoal, a ter mais autonomia, ter mais proatividade, e tem meios que, infelizmente, não propiciam tanto isso. Então, na terapia, é sempre legal a gente fazer essa análise, né? Porque senão você olha e fala assim, eu que não tenho segurança, né? Eu que sou uma pessoa dependente, eu que tenho esse problema, mas é importante ver assim, nós somos frutos do nosso meio também, né? Temos nossos aspectos psicológicos, mas também temos muita influência do nosso meio. E aí a ideia é que na terapia você trabalha esse processo de como você pode se fortalecer psicologicamente e no que você se fortalece diante desse meio. E realmente, assim, é muito triste, né? Ver mulheres cheias de capacidades e potencialidades sendo diminuídas pelo meio, e o principal é acreditando no que esse meio fala, né? Porque assim, eu acho que a gente não escolhe, né? Eu acho não, tenho certeza, nós não escolhemos onde que a gente nasce, ou a família que nós temos, a estrutura que nós temos social. Mas é muito complicado quando alguém vem e fala assim para gente, você não é boa o suficiente, ou isso que você faz está muito errado. E tem essa parte nossa que às vezes absorve aquilo e fala assim, essa pessoa tem razão, isso é muito para mim, eu não tenho competência, eu não tenho capacidade de fazer isso. Tá vendo assim que às vezes tem um meio que não é tão propício, mas também tem a nossa parte que toma aquilo como sendo verdade? E na terapia a gente vai fazer justamente esse processo contrário, né? De te fortalecer para que você seja capaz, para que você primeiro entenda que você é capaz, que você tem autonomia, que você pode desenvolver essa segurança e depois mostrar isso para o meio. Porque é muito difícil a gente conseguir verbalizar isso para o outro se isso não está introjetado em nós. A verdadeira transformação, né, que as mulheres almejam, que elas desejam, provém do interior da própria mulher, né? Eu acho que é essa também que é um grande insight, né? Do livro, aqui do curso, né? E tanto o livro quanto o curso, eu acho que eles foram, assim, um convite ao autorresgate, né? E muitas vezes nós usamos assim provocações, né? As nossas falas deram alfinetadazinhas, né? Causando assim um pouquinho de indignação pelo que deixamos de ser, né? Pelo aquilo que esquecemos, pelo que deixamos de dar a nós mesmas, pelos pactos inconscientes que fazemos ao longo da vida em prol de segurança, em prol da estabilidade, enquanto as nossas almas estão ali clamando por vida, né? E eu acho que nesse ponto é importante a gente falar dos ossos, né? Que os ossos eles aparecem várias vezes também ao longo da história, né? É lógico que é tudo metafórico, né? E a autora ela faz constante assim remissões aos ossos como estruturas que mesmo depois da morte, elas muito dificilmente são destruídas, né? E assim são aqueles ciclos de vida, morte, vida, e a mulher precisa escavar profundamente seu inconsciente até que ela encontre os ossos daquilo que morreu dentro de si, né? E esse é o aspecto substancial para mim do primeiro capítulo, né? Que acaba permeando também o livro inteiro e trata da ressurreição da mulher selvagem, da La Loba, né? A mulher lobo que a partir do esqueleto é reconstruída na carne, né? E os ossos são as pistas assim indestrutíveis dos nossos sonhos, dos desejos relegados, né? De tudo aquilo que pode ser resgatado e reconstruído, né? E talvez assim em processos criativos, né? Numa aula de pintura, numa aula de canto, talvez escrevendo poesias, né? Muitas mulheres escrevem, escondem porque elas duvidam da qualidade dos próprios versos, né? Talvez as mulheres renunciam à vida social, à vida pública, talvez elas renunciem aos estudos, né? São desencorajadas a ter liberdade, elas se proíbem de olhar sobre relacionamentos que já estão desvitalizados, né? O amor verdadeiro desacreditado por medo da rejeição, né? Então, assim, é necessário uma escavação, né, arqueológica na nossa própria psique, né? Para que a gente entre nesse subterrâneo do feminino, né? Porque é lá dentro que os tesouros
estão escondidos sob a forma de desejos e planos não realizados. Eu acho que todas nós, assim, com uma certa idade, né? Porque isso também não tem a ver só com idade cronológica, né? Mas nós, com uma certa idade, com experiência e com maturidade, já passamos por esse processo, assim, de reconstruir, né? Se reconstruir, de colocar de novo a carne no osso, né? E isso é tão interessante, assim, esses processos, que são processos que a gente, quando você passa e você olha lá para trás, você fala assim, nossa, quase morri, mas sobrevivi, estou aqui e tal. E a gente tem a tendência a olhar como se fosse tranquilo, já reparou? Assim, da gente olhar aquela dor, aquele momento tão difícil de olhar e falar assim, ah, mas nem foi tão ruim assim, mas eu fui lá como se fosse sorte, assim, né? Como se você simplesmente tivesse conseguido sair do fundo do poço por sorte. E nós, mulheres, nós temos muita tendência a fazer isso, né? A colocar todo esse esforço que nós tivemos de nos reconstruir como se fosse mero acaso, assim, como se fosse uma coisa que não tivesse ligada ao seu esforço de tentar se reerguer. Né? E a gente vai colocando isso no outro e fala assim: ah, foi fulano que me ajudou, foi tal situação, foi essa sorte aqui que eu tive, e esquece de olhar para si e ver essa força pessoal, né? Essa força que todas nós temos, todas nós que já nos reconstruímos temos, né? Eu acho muito importante esse processo, assim, e qual eu falo, eu não acho que a gente tem que romantizar sofrimento e achar que é uma coisa tranquila, que é ótimo sofrer, né? Que é ótimo estar lá no deserto, que é ótimo estar na floresta, eu acho que não é por aí, mas é tão importante nós conseguirmos perceber essa força, sabe? Que essa força ela não está no outro, ela não está na circunstância, ela não está no externo. Essa força está em você. E é muito bom a gente poder olhar para a nossa história e falar assim, nossa, ali eu quase surtei, eu quase enlouqueci, eu imaginei que, né, minha vida fosse desmoronar, ou às vezes a minha vida desmoronou mesmo, né? Tudo que eu tinha planejado caiu por terra, mas eu fui lá, né, eu tive o meu tempo de lamber minhas feridas, de me reconstruir e me refiz. Esse movimento de se refazer, para mim, é a coisa mais linda que eu vejo na terapia, sabe? Eu acho que é o processo mais bonito que, graças a Deus, eu tenho a honra de fazer parte. Assim, eu acho muito, muito bonito ver a pessoa se reerguendo. E você falou assim da parte de pintar, né? De transformar essa dor, né, em algo criativo. Eu acho que esse é um movimento importante também, mas também é fundamental que a gente possa fazer isso com suporte, né? Você não precisa se reconstruir sozinha. E na terapia a gente vai fazendo muito isso, assim, né? Nós vamos colando os pedaços, mostrando a força que a pessoa tem até que ela passa aquela situação e se ergue. E, assim, para quem está vivendo, né, para quem está lá no osso, né, para quem está com o vaso todo quebrado, todo fragmentado, lembra que esse processo, mesmo que ele seja difícil, é um dos processos mais bonitos que a gente passa na vida, de poder se refazer e se reerguer, porque a gente se ergue muito mais forte, né? Você se refaz muito mais forte. E a tendência é que cada vez você vai fazendo isso mais rápido, né? Que você faz, porque você vai criando resiliência, vai criando autonomia, você vai fazendo isso mais rápido e de uma maneira que seja melhor para você e para a sua saúde mental. E esse processo de autorresgate, de reconhecimento da própria identidade, a direção correta é sempre para o fundo, é sempre olhar para dentro, não para cima, não para frente, sempre para o fundo. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que às vezes a gente tem problemas, né? E temos assim emoções que não são agradáveis, e aí a gente vai para frente, né? A gente começa a fazer para evitar entrar em contato com essas emoções desagradáveis, com esses sentimentos que estão ali perturbando, né? E isso eu falo assim de experiência própria, né? Já teve uma época que eu tive problemas, não queria olhar para esses problemas, o que eu estava fazendo? Eu me concentrava em coisas externas, pegava cada vez mais coisa para fazer, uma faculdade, mais uma faculdade, vou fazendo, para não olhar, né, para as minhas questões, para não olhar para os meus problemas, para as minhas emoções, para os meus sentimentos. Mas esse é o caminho errado, né? O caminho de autorresgate, ele é necessário a gente olhar para dentro, a gente reconhecer
o que a gente está sentindo. Ou seja, o caminho não é para cima, para frente, ele é sempre para o fundo, é sempre para dentro, né? E essa constatação é linda, porque assim, a gente acaba chegando à conclusão de que a mulher não vai se encontrar fora de si, ela não vai se identificar nos outros, né? Ela só pode fazer isso olhando para si mesma, né? Só ela pode permitir-se, né? E aí é importante, né, entrar em contato com as emoções, mesmo que elas sejam desagradáveis, porque elas estão ali para nos dizer algo, né? É importante a gente entrar em contato com a nossa intuição, é importante a gente dar vazão àquilo que a gente está sentindo, né? E aí a Clarice ressaltou várias vezes, né, como que a meditação, as artes, a relação com a natureza, né? Como que isso tudo são, assim, caminhos de manifestação, né, dessa sabedoria que está esquecida, né? E isso acaba, né, quando a gente consegue, né, dar vazão a isso tudo, né? Seja pela arte, pela escrita, né? O que quer que seja, né? A gente tem que entrar em contato e dar vazão de uma forma saudável, né? E quando a gente consegue fazer isso, a gente acaba revertendo o processo que minou a vitalidade, que minou a nossa vitalidade ao longo, né, de muito tempo, que minou a vitalidade das mulheres ao longo de muitos séculos de civilização. Isso tudo, assim, fundado no temor dos instintos femininos, né, a caça às bruxas, a negação dos conhecimentos ancestrais, né? Então, assim, nós temos que fazer essa descida ao subterrâneo, essa descida ao inconsciente, né? E é claro que nem todas as mulheres estão preparadas para essa descida ao subterrâneo, para dar início a essas escavações arqueológicas, né? O momento é sempre individual. A gente não deveria se distrair, né? Isso que você falou, assim, de estar fazendo faculdade, ou se afundar no trabalho, ou se afundar em cuidado com estética, em cuidado com o corpo, mesmo que quem olha de fora pense assim, nossa, mas que movimento positivo que a Flávia está fazendo, ela está estudando, ela está entrando na faculdade e tal. O externo vangloria isso e acha que isso é muito positivo, mas todo excesso esconde uma falta. Então, toda vez que eu estou muito focada no externo, né, eu estou muito focada no trabalho, no relacionamento, no meu filho, né, nos filhos, toda vez que eu estou muito focada no externo, eu estou escondendo uma falta. Por isso é importante que você não se distraia, né? Quando você falou, Flávia, de olhar para dentro, né? Olhar fundo para dentro e olhar com profundidade, para a gente fazer esse movimento, a gente não tem que se distrair, porque todas essas coisas externas, elas vêm como distração. Aí cada vez eu preciso trabalhar mais, cada vez eu preciso preocupar mais com meu filho, com o relacionamento, com a minha amizade, com a minha família, porque esse interno começa a gritar, né? Isso começa, primeiro começa falando baixinho, aí a gente vai ignorando, vai falando mais alto, mais alto, mais alto, até que chega um ponto que grita. E aí, quando esse interno grita, que geralmente é quando nós escutamos, né? Quando a pessoa adoece, quando ela tem um burnout, quando ela tem uma crise de ansiedade. Então, isso mostra uma autoviolência conosco. É importante que a gente aprenda a nos ouvir, né? Aprenda a olhar para dentro, olhar para o externo e olhar para dentro. E possa fazer isso de uma forma mais saudável. Não espera até o interno gritar ou até alguma coisa muito séria acontecer para a gente poder cuidar de si. E assim, nada substitui nem diminui a alegria de encontrar a própria identidade, de saber quem nós realmente somos, né? Do que a gente gosta, o que a gente almeja, né? E a dor da descida, a dor de encarar essas emoções negativas, esses sentimentos que estão ali perturbando, essas coisas que foram reprimidas, recalcadas, né? Essa dor da descida é sempre recompensada pelo real encontro consigo mesmo. E eu acho que a leitura do livro, ele muitas vezes traz à superfície, assim, tristezas, perguntas, anseios, sentimentos, os quais nós não estamos cientes, né? E é importante a gente acolher isso tudo, né? Porque eles devem ser bem-vindos, eles denotam a existência de uma vida
subterrânea, que está ali pulsando e clamando por atenção. Eu acho que a leitura de Mulheres que Correm com os Lobos é uma leitura para a vida inteira, né? Que mesmo depois de finalizada, ela deve ser revisitada sempre que possível, né? Principalmente nos momentos de maiores desafios pessoais. E eu acho que cada vez que a gente lê o livro, a gente tem insights diferentes, porque cada problema que a gente tem, a gente vai conseguir relacionar com alguma história que está ali, dependendo do momento de vida que a gente está. Nossa, com certeza. Eu li a primeira vez na época de faculdade, né? Da faculdade de psicologia. E eu tinha o quê? 18 anos, 17 para 18 anos, foi quando eu comecei a faculdade, né? Nossa, eu li o livro, assim, totalmente diferente, né? Completamente diferente de estar lendo agora, com 10 anos de formada, mais velha, com mais experiências, né? Eu concordo totalmente com o que você falou, assim, a ideia é que a gente vá relendo, principalmente essas histórias que vão nos marcando mais, né? Que a gente possa, no momento de angústia, ou no momento que você sente assim, nossa, estou mais madura, tô melhor, assim, estou desenvolvendo, estou crescendo, que a gente possa fazer essas releituras, né? Porque em alguns momentos o agressor, né, o abusador, isso te nos distanciar, em cada momento da vida vão sendo coisas diferentes, né? Às vezes, quando a gente está mais jovem, é um relacionamento, quando você está mais ou menos na meia-idade, é o trabalho, quando está envelhecendo, às vezes é alguma doença, e é importante que a gente vá relendo e revivendo, assim. E é muito legal olhar o tanto que a gente amadurece, né, de percepção. Isso mostra o amadurecimento, né? Porque se você está lendo um livro desse, né, nesse complexo, e lê e tem a mesma interpretação de há 10 anos atrás, então tem algum problema, né? Tem alguma coisa errada aí. É importante que a gente releia e perceba o tanto que você avançou, o tanto que você amadureceu e o tanto que você cresceu. E para mim, assim, o que ficou da obra, né, o que ficou do livro, é a conclusão de que, assim, a mulher selvagem não precisa sair uivando por aí, né? Ela não precisa abandonar o trabalho, abandonar o companheiro, né? Se esse não for o desejo da alma dela, né? Na realidade, o que nós sempre deixamos, o que nós sempre abandonamos, fomos nós mesmos. Né? Nós deixamos nós mesmos num lugar longínquo do passado e a quintessência que a gente precisa agora recomeçar reconhecendo isso, né? Deixar morrer esse velho self, né? Que está condicionado aos apegos, condicionado à cultura, condicionado àquilo que vem de fora, né? E iniciar a construção de um novo self, um self intuitivo, um self selvagem, né? E outro ponto importante é que a mulher selvagem é reconstruída por meio da imaginação, por meio da intuição, da arte, da meditação, do desenvolvimento da autoestima, do autoconhecimento, né? Ela não deve guardar esses conhecimentos para si, né? Ela deve sair ao mundo, deixar fundas pegadas por onde ela passar, né? Pois a sua atitude no mundo não deve ser inferior ao seu nível de conhecimento, né? É isso que a Clarice nos adverte, é isso que ela fala, né? Quando nós nos tornamos, assim, mulheres fortalecidas, nós devemos também fortalecer outras mulheres, né? E a loba, ela sabe muito bem o momento de ir, o momento de recuar, ela sabe, assim, essa sabedoria natural torna ela capaz de dar um ritmo, né, de se colocar no mundo, de encontrar o seu espaço, sem se ferir e sem ferir os outros. Ainda, né, eu falei que cada momento, né, às vezes as mulheres não estão, assim, preparadas para essa descida ao inconsciente, às vezes são necessárias várias tentativas, né, até que a gente encontre a nossa mulher selvagem, mas ainda que não estejamos no momento de abraçá-la, né, eu considero importante deixar aqui que a força selvagem da nossa psique, que essa mulher selvagem, ela não nos abandona jamais. Ela nos segue como sombra. E aí, sombra, novamente, como termo junguiano, sombra como aquilo que ainda não foi iluminado, como aquilo que ainda está escondido lá no inconsciente, né? E aí ela vai aparecer nos nossos sonhos, ela aparece em histórias, ela aparece em poesia, ela aparece em situações variadas, ela aparece em sincronicidades, pois ela quer ver se nós já estamos prontas
para nos unir a ela. Ou seja, ela vai dando sinaizinhos de que ela está ali esperando para ser encontrada, né? Então, assim, é importante a gente olhar com cuidado para as nossas sombras, para as nossas dificuldades, para os nossos aparentes defeitos, pois exatamente ali pode estar a mulher selvagem aguardando para ser olhada, aguardando para ser encontrada. É muito Né? bonito esse processo, né, de ajudar umas às outras. Eu acho esse processo tão importante, por isso que os círculos de mulheres são tão legais, assim, quem tem a experiência de vivenciar, né? E para mim é muito importante, né? Eu faço os workshops presenciais, a gente tem encontros anuais, né? Tem encontros com muita frequência. Eu acho tão legal estar junto das pessoas afins, né? Da gente realmente procurar amizades que sejam edificantes, que sejam positivas, né? Que sejam pessoas que nos elevem, que você também não tenha só essa ideia de sugar do outro, né? Ah, essa pessoa vai ser estratégica, essa pessoa me auxilia em contatos, essa pessoa me auxilia com não sei o quê, mas que a gente tenha essa ideia assim, poxa, do mesmo jeito que essa pessoa me acrescenta e me edifica, que eu também trabalho em mim, trabalho as minhas questões para que eu possa acrescentar e edificar o outro. Isso é muito legal, esse círculo, assim, né? Uma ajudando a outra, uma levantando a outra, o que me falta, o outro complementa. Eu acho que essa postura mais colaborativa, né? Essa postura de agregar, né? Quem me conhece pessoalmente sabe o tanto que eu sou agregadora, porque eu amo esse movimento, assim, de estar em círculo, né? De estar junto. Eu acho que isso é tão bom, porque isso faz com que a gente o tempo todo esteja crescendo, né? Todos nós temos um ponto escuro, né? Temos um ponto que a gente ainda não sabe, que não tem clareza, e o tanto que às vezes uma pessoa que tem experiência de vida, que às vezes não tem aquele conhecimento acadêmico, né? Não tem os vários títulos, mas tem experiência de vida, te fala um negócio e você fala assim, nossa, isso mudou tudo, né? Isso fez toda a diferença. Como também, às vezes, alguém com conhecimento acadêmico também vem, fala uma coisa, aquilo te ajuda, aquilo te eleva e aquilo te impulsiona. Por isso que é muito legal a gente ter esse momento de troca, sabe? Porque senão, principalmente nós, assim, da psicologia, né, que somos muito acadêmicos, estudo e pesquisa e artigo, que eu acho que é fundamental estar sempre se atualizando, estar sempre pesquisando, estar sempre se aprimorando. Eu acho que esse é um movimento muito positivo que nós temos, mas também é importante ter esse movimento de troca, né? Por isso que os grupos terapêuticos, eles são tão úteis, né? Eles têm tanto efeito sobre a gente, porque ali você aprende com a história do outro e você pode trazer, você pode compartilhar a sua história e ser acolhido. Então, que a gente possa ter esse movimento na vida mesmo, né? Enquanto o mundo fica nos cobrando para ser melhor, né? Trabalha enquanto o outro está dormindo, ganha não sei quantos milhões, produz, tem vários certificados no seu currículo, né? O mundo está sempre nos cobrando, né? Melhora, 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 melhor, e nunca chega um ponto que você olha e fala assim, não, agora basta, né? Agora eu estou no topo, né? O tempo todo a gente tem que estar fazendo e fazendo, executando, executando, e quando a gente tem esse movimento assim de, peraí, né? Deixa eu descansar, eu posso descansar com o auxílio do outro, né? Eu posso ter o apoio do outro, ter esse movimento mais colaborativo, eu acho que é muito interessante, porque a gente cresce mais, né? A gente evolui mais, amadurece mais. É muito legal isso de crescer junto, né? De crescer e caminhar junto pela vida. E assim, pode levar 10, 20, 30 anos, mas eu tenho certeza que no momento que a gente chamar a mulher selvagem, ela aparece, né? No começo, talvez meio tímida, mas depois que a gente nutrir ela, ela vai ficar ali majestosa, fortalecida, empoderada, né? E eu acho que isso que foi assim a meta do nosso curso, né? Eu acho que a gente quis ajudar as mulheres a verem além da ilusão, né? A criar sensibilidades internas, a confiar mais nos seus sentimentos, mais na sua intuição, naquilo mais visceral que a gente tem, né? E eu espero que a gente tenha conseguido que muitas mulheres lobas tenham se encontrado, não importam a idade que elas tenham. É verdade, esse que foi o nosso intuito, né? O nosso objetivo com o curso. Eu acho que é muito importante que você se una, né, com pessoas que estão
no mesmo objetivo, que estão olhando para o mesmo lugar, né? Que estão na mesma jornada, com a mesma caminhada. E o que para mim assim foi muito prazeroso foi conhecer tanta gente, né? Me relacionar e conhecer tanta gente que se apaixonou pelo livro como nós nos apaixonamos e se identificam com a história, que tem esse interesse em crescer e desenvolver e amadurecer e dar a luz à sombra, né? A se identificar mais com a sua intuição, a investir em autoconhecimento e a sempre querer amadurecer e desenvolver. No final do livro, ela dá 7 dicas, né, para as lobas do que é importante fazer. 7 não, 10, desculpa, 10 dicas, né? Coma, descanse, perambule nos intervalos, seja leal, ame os seus filhos, queixe-se ao luar, essa é linda, né? Apure os seus ouvidos, cuide dos seus ossos, faça amor, faça muito, muito, muito amor e uive sempre. Então, esse é a nossas dicas finais para vocês. Eu espero que vocês gostem muito do curso e caso tenha ficado qualquer coisa com dúvida, algo que vocês queiram se aprofundar, algum material de apoio que a gente falou aqui, pode nos escrever que estamos à disposição. Muito, muito obrigada. Eu gostaria de agradecer por vocês terem nos permitido ser parte desse processo de autodesenvolvimento, autoconhecimento, empoderamento. Muito obrigada. Tchau, tchau. Ela deve aprender a confiar na sua intuição. Hinweis von Kalender, Tira Arnel. Foi meio romântico, mas eu acho bonito o grupo. Só para falar o tanto que eu amo o grupo. Pessoal, desculpa, deixa eu começar. De comportamentos de vítima nos afastando.